capítulo de número 11, versículo de número 23. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 11. Aleluia. Glória a Deus. 11, 24, melhor dizendo. 11, 24. Aleluia. Amém? Capítulo 11, versículo 24. Diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Que palavra abençoada do Senhor para nós. Tudo que nós temos, tudo que recebemos, material, espiritual, sentimental, tudo vem de Deus. E não há nada mais justo do que abrirmos os nossos corações para vivermos a palavra de Deus. Isso aqui são promessas para nós. Aquele que é generoso, Deus o abençoa. Aquele que é mesquinho, que é avarento, a Bíblia diz que ele cai na pobreza. E a Bíblia diz mais, que aquele que é generoso, aquele que tem um coração bondoso, ele vai prosperar. Isso é uma promessa para mim e para você da parte de Deus. E a Bíblia diz mais que aquele que dá alívio aos outros receberá alívio. Tudo que nós fazemos para o Senhor, como a Bíblia diz, não é em vão. Tudo que nós fazemos ao Senhor, Ele vai nos retribuir. Não fazemos pensando em ganhar, em receber, mas fazemos por amor, fazemos por obediência. E esse é o momento que nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e eu creio que Deus, Ele está contemplando tudo isso. Quero também dar boas-vindas aos nossos visitantes nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela tua igreja, oramos pela vida dos dizimistas, pela vida dos ofertantes, oramos, meu Deus, por todos que vão em amor, ó Pai, em obediência à tua palavra, dizimar e ofertar em tua casa. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoá-los ainda mais, que o Senhor possa, meu Deus, multiplicar os bens dos teus servos e dar uma vida abençoada. Aquele, Senhor, que não tem nada nessa noite para apresentar no teu altar, que o Senhor possa prover, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa abençoar a casa, os celeiros dos teus servos. Meu Deus, arruma, Senhor, abre uma porta de emprego, abre uma porta, meu Deus, generosa para os teus filhos. Vem suprir, ó Deus, as necessidades do teu povo, porque tu és um Deus amoroso, tu és um Deus que sabe todas as coisas e que cuida dos teus servos. Então, em nome de Jesus, contempla, meu Deus, a vida de cada um dos teus filhos nessa noite e vem mover, ó Pai, as tuas mãos poderosas que dominam sobre todas as coisas em favor dos teus servos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então, enquanto louvamos, você pode trazer a sua contribuição em nome de Jesus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, seu amor é bem maior do que posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos seus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai.
preciso estar em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer na tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Seus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Amém. Glória a Deus. Vivemos para a tua glória, Deus, e vivemos para o teu louvor. Nos ajuda a viver, Senhor, conforme o teu coração, conforme a tua vontade. Não deixa vivermos para nós mesmos, Senhor. Ó Deus, mas que a nossa vida tenha um propósito maior, que seja viver para a tua glória, Senhor. Ó Deus, nos move, Deus, a viver a tua vontade, a fazer o teu querer, Senhor. Nos capacita a te buscar, Deus, da maneira que o Senhor merece ser buscado, Senhor. Ó Deus, porque tu és Pai, tu és Senhor. Ó Pai, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem, ó Deus, suprido as nossas necessidades, ó Pai. Ó Deus, nos ensina a te honrar como o Senhor que tu és em nossa vida. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tua presença em nós. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui na tua casa te louvando e te adorando, Pai, em nome de Jesus. Ok. Paz e graça, meus irmãos. A mensagem que eu quero trazer para a igreja hoje está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Mas antes eu gostaria de dar um aviso. Irmãos, eu quero que hoje, é o último culto de terça-feira aqui no templo. Porque a partir do mês que vem nós não teremos mais culto público. Teremos culto familiar. Teremos o que nós chamamos de pequenos grupos. Então, na terça-feira, estamos migrando para pequenos grupos. Então, a partir do mês que vem, não haverá culto terça-feira aqui no templo. Haverá nas casas. Amém? Então, nós teremos pequenos grupos de mulheres, de homens, adolescentes e no futuro muito breve de jovens também.
Então, os adolescentes e jovens até 20 anos irá fazer parte do pequeno grupo do pastor Igor, que acontece toda sexta-feira na casa da irmã Andréia. Então, sempre os cards com as informações estão sendo postadas lá no grupo da igreja e nas redes sociais também da igreja. O grupo de homens está se reunindo aqui no templo, por enquanto. Creio que já na outra semana nós já teremos uma residência, um lugar fixo. Então, você, homem acima de 20 anos, espero você aqui amanhã, ok? Em nome de Jesus. E as mulheres, esta semana estará se reunindo lá na casa da irmã Fabiana. Então, quem não sabe onde é a casa da irmã Fabiana, fale com a Andréia ou com a nossa irmã Daisy, ok? Ela estará passando a localização para vocês, tá bom? A proposta desses pequenos grupos, irmãos, não é fazer culto na casa de um, culto na casa do outro, não, é fixar um local e sempre naquele local nós temos reuniões. E o propósito é comunhão, edificação e, acima de tudo, pregar o Evangelho, ok? Então, não é para a gente viver apenas uma comunhão ou transformar essa comunhão em uma koinonite, um lugar onde apenas os cristãos vão e ouvem mais palavra, mais pregação, mais estudo. Não, o propósito maior é divulgar o Evangelho. Como nós temos pessoas nessa comunidade Catité que tem muita resistência ainda a templos evangélicos, então o melhor caminho seria levá-los para esses pequenos grupos que acontecem nas residências. Então, queridos, vocês devem se empenhar. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, requer muita perseverança. Vai ter dia que a casa vai estar cheia, vai ter dia que ele vai ter 3 ou 2 pessoas lá, e você não pode desanimar. Tem que continuar pregando, tem que continuar ensinando, você tem que continuar convidando os seus amigos. Então, é um trabalho sistemático de estar sempre convidando os seus amigos, seus parentes, seus familiares para estarem nesses pequenos grupos. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Amém? Então, se você trabalha lá no seu convívio do trabalho, seus colegas, você deve ser um canal de bênção na vida dessas pessoas, você deve ser um canal de bênção na vida da sua família e procurar um jeito, irmão, de estar sempre tentando levar eles para o pequeno grupo. Amém? Hoje nós podemos dizer que o irmão Juan já pregou o evangelho praticamente para todos os seus amigos, praticamente. Eu acho que resta poucos amigos dele hoje aqui em Catité que ainda não ouviram o evangelho. A maioria deles já ouviram o evangelho na íntegra. A maioria deles sabe do evangelho muito mais do que muitos pastores aqui da cidade, né? Hoje mesmo, um desses que participa do estudo estava me perguntando qual é o livro que ele quer ler, que ele pode ler, o livro da Bíblia, porque ele acabou de terminar o Evangelho de João. Não é um rapaz cristão ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, mas está no processo, né? Não quero nomear aqui, falar o nome dele, mas é uma pessoa que eu vou te falar, viu? É danadinho, viu? Bem danadinho mesmo, mas o Espírito Santo está trabalhando na vida dele, a ponto dele mandar uma mensagem para mim, dizer: pastor, terminei o Evangelho de João, para onde é que eu vou agora? E eu vá para a carta de Paulo aos Romanos. Ele, assim que eu terminar, entre em contato novamente. Então, Deus está trabalhando, irmãos. Deus está trabalhando. O nosso irmão Rauan, né, Juan? O Rauan, que está sempre aqui também com a gente, e está em um processo muito mais para frente, né? Ele só veio aqui na igreja, acho que depois do 25º estudo bíblico, né? Que ele veio pisar o pé aqui na igreja, mas está aqui. A namorada dele vem junto também. Eles ouvem a palavra de Deus. E está uma bênção, irmãos. Porque quem converte não somos nós, é o Espírito Santo que faz essa obra. Então, o que nós temos que fazer é fazer com que o maior número de pessoas possível esteja exposto à pregação do Evangelho. Porque é essa pregação que ela é poderosa. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o aviso está dado. A partir do mês que vem, não teremos culto aqui na igreja, mas teremos pequenos grupos. Como eu disse, a palavra de hoje está no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7.
que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Vamos repetir juntos essa verdade, irmãos, amém? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Pai, esta é a sua palavra que será ministrada neste momento para todas essas pessoas que estão aqui. Deus, tu sabe, Pai, do que elas precisam ouvir mediante a esse texto que nós acabamos de ler. Precisamos da ajuda do teu Espírito Santo, Pai, tanto para pregar, quanto para ouvir e para entender. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja operando nesta hora, em nome de Jesus, e que esteja também nos capacitando a tomarmos posse dessa palavra que será ministrada aqui hoje. Em nome de Cristo Jesus, todos digam amém. Irmãos, durante esse mês, nós estávamos aqui na terça-feira em uma jornada de oração e também de renovação espiritual. Nós estávamos percebendo que havia alguns irmãos que estavam bastante desanimados espiritualmente. E nós sabemos de onde provém esse desânimo. É claro que há uma parcela de culpa nossa nisso, mas também o maior culpado disso é o diabo, é Satanás. Satanás é aquele ser espiritual que se empenha ao máximo, para tentar nos desanimar, tentar nos esfriar, tentar fazer com que nós não vivamos íntimos de Deus, ou que tenhamos uma experiência maior com o Senhor, porque Ele sabe quais são os resultados espirituais de quem vive dessa maneira. E os resultados de quem vive perto de Deus, íntimo de Deus, os resultados são maravilhosos, maravilhosos. Os benefícios é tanto para a própria pessoa que vive assim, quanto para quem vive junto dessa pessoa. É maravilhoso, irmãos, estar perto de alguém que é íntimo de Deus. É maravilhoso, é maravilhoso. Infelizmente, muitos cristãos, eles supõem que a única tarefa de Satanás é nos fazer pecar. Isso não está certo, irmãos. É claro que ele faz isso, ele tenta fazer isso, porque o pecado nos separa de Deus. Mas a missão de Satanás é mais do que apenas nos fazer pecar. A missão de Satanás também é nos opor. A missão de Satanás é nos impedir de alcançarmos algum bem espiritual. Ele quer criar uma barreira entre nós e as bênçãos espirituais que Deus tem para derramar sobre a vida de cada um. Ele vai fazer de tudo para que isso não ocorra. Ele vai tentar de algum modo nos impedir. E um dos maiores instrumentos que Satanás tem são pessoas. Pessoas. Da mesma forma que Deus opera através de pessoas, Satanás também ele trabalha através de pessoas. E quando nós estamos então em uma jornada espiritual, de buscar Deus, de conhecer mais Deus, de estar mais perto de Deus, de vivermos uma vida de santidade consagrada, se prepare. Satanás ele vai se opor a tudo isso. Ele vai se levantar para tentar te assediar, para tentar te impedir de chegar neste alvo, para tentar te impedir de continuar nessa jornada. E como eu disse, ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas para tentar te desviar. Ele vai tentar usar pessoas para tentar lhe distrair. Não é muito incomum, irmãos, nós encontrarmos pessoas que nós convidamos para vir à igreja e elas não vêm, e quando vamos perguntar por quê, nem elas mesmas sabem dizer o porquê. Elas dizem: olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu esqueci, não deu para ir, e assim por diante. Tudo isso é o maligno, tudo isso é Satanás se opondo para que essas pessoas não conheçam a Deus. Satanás também vai tentar colocar no nosso caminho, irmãos, tarefas.
né? Multiplicar as nossas tarefas, multiplicar as nossas obrigações, obrigações e mais obrigações, tarefas e mais tarefas, para que nós não venhamos então, irmãos, a alcançar esses bens espirituais, essas bênçãos espirituais que Deus tem para derramar na nossa vida. E essas pessoas sempre estarão dando desculpa: ah, foi isso, foi aquilo, foi isso e foi aquilo, e o tempo vai passando, os anos vão passando, e a pessoa não cresce espiritualmente, a pessoa não amadurece espiritualmente e fica vivendo aquela vida espiritual medíocre, que infelizmente não proporciona nenhum tipo de benefício para si, nem para o próximo, nem para a igreja. Satanás, ele sabe disso. Satanás, ele sabe que crentes que vivem a espiritualidade medíocre, eles não conseguem prosperar espiritualmente, eles não conseguem frutificar na obra de Deus. Diante disso, irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos. O que está acontecendo conosco, irmãos, que nós não estamos crescendo espiritualmente? O que está acontecendo conosco, que nós não estamos vivendo essa renovação espiritual na nossa vida? O que está acontecendo? O que Satanás costumeiramente coloca no nosso caminho para tentar nos impedir de viver assim? Ele não apenas quer que você não viva isso, mas ele também quer te afastar da sua família, ele quer te afastar de lazer, ele quer te afastar de tudo aquilo que é bom para a sua vida. Então tenha muito cuidado. Essa vida muito ativa, querido, isso pode significar que você não é simplesmente um trabalhador, mas isso também pode significar que Satanás está se levantando contra a sua vida, fazendo com que você viva uma vida ocupada, se esquecendo de Deus, da obra, das disciplinas espirituais, do lazer e também da família. Eu já cometi esse erro, já dei lugar ao diabo para ele fazer isso na minha vida, mas eu aprendi a lição. E eu quero corrigir esse erro que eu cometi com meus 2 primeiros filhos. Eu quero corrigir isso agora na vida do meu 3º filho, na vida de Mateus. Eu quero estar muito mais presente agora na vida dele. Então nós temos que parar com esse ativismo na nossa vida, irmãos, para que possamos frutificar na vida da igreja, amém? E também na vida da nossa família. Então tenha muito cuidado mesmo, em nome de Cristo Jesus, porque Satanás, ele vai se levantar. Se é que já não está se levantando, se é que já não está lhe distraindo, se é que já não está lhe empurrando para longe da obra de Deus, longe da sua família e longe de uma experiência mais íntima com o Senhor. Fique de olho, ele pode colocar você para ficar com sono, ele pode colocar uma preguiça em você, ele pode lhe distrair com a internet, ele pode distrair com filmes, ele pode distrair com amigos, ele também pode distrair com esporte, ele pode lhe distrair de várias maneiras. Tudo isso para que você não cresça e não desenvolva sua vida espiritual. Fica de olho nisso, irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, diante disso, parece também que há cristãos que acham que não é um privilégio nós temos vitória sobre Satanás. Parece que há alguns cristãos que vivem uma vida como se dissesse o seguinte: eu não sou digno de vencer o maligno, eu não sou digno de ter uma vitória sobre o maligno. O que cabe a mim é o sofrimento, o que cabe a mim é uma vida espiritual medíocre. Irmãos, este não é o plano de Deus para a nossa vida. Deus, ele não nos colocou aqui nessa vida, nós, povo dele, nós, seus filhos, para que Satanás venha ficar o tempo todo pisando sobre nós. Esta não é a verdade que nós encontramos nas Escrituras. Deus, ele não nos deixou a mercê do inimigo. Pelo contrário, irmãos, quando nós olhamos na Escritura, nós encontramos Deus nos dando ordens bem diretas para vencermos o maligno. Nós podemos sim superar o maligno, irmãos. Deus nos deu poder para isso. Todo o poder que nós precisamos para superar o maligno, para superar o diabo, está à nossa disposição. Você só fica à mercê do maligno se você quiser. Apenas se você quiser.
Apenas se você aceitar. Existem pessoas que elas gostam de ser cavalo do maligno, mas nós não. Nós não, irmãos. Eu falo isso aqui da religião espírita, que vocês sabem muito bem qual é. E eles vivem desse modo. Nós não estamos aqui, irmãos, para vivermos desse jeito. Nós não estamos aqui para ficar olhando esses ataques de Satanás e nós cruzarmos os nossos braços e dizer, eu mereço isso mesmo. Nós não podemos viver uma espiritualidade onde nós só nos defendemos e nunca atacamos. Está na hora de se mudar na sua vida. Amém? Amém, irmão? Está na hora de você mudar, querido. Está na hora de você se colocar de pé, em nome de Jesus. Porque nós não podemos, irmãos, ter uma fé fraca diante do maligno. Amém? A Bíblia diz que se a nossa fé for fraca, for pequena, diante das angústias da vida, irmãos, isso não é bom para nós. Isso não é bom. Então, nós precisamos entender também que nós não estamos à mercê do inimigo e que nós não somos incapazes de superá-lo. Não, nós temos essa capacidade. Amém? Nós temos essa capacidade. Eu quero que você diga isso para o seu irmão. Irmão, você tem a capacidade de superar o maligno na sua vida. Você tem. Amém? Essa capacidade, ela não é sua, ela não lhe pertence, mas Deus, Ele deu a ela para você. Essa capacidade, esse poder que precisamos, irmãos, é o poder do Espírito Santo. Amém? Então, se o maligno está querendo lhe desviar, se o maligno está querendo te assediar, lhe distrair, te afastar, não tem desculpa para você. Você pode, naquele momento de tentação, de ficar distraído, afastado, você tem o poder naquele momento de dobrar os seus joelhos, ou ficar em pé, ou sentado, ou deitado. A posição física pouco importa, mas você pode naquele momento, em nome de Jesus, dar um basta nessa situação, irmão. Você pode, você deve fazer isso, porque você aceita hoje. Aí do outro dia, Satanás apronta de novo, você aceita outro dia, daqui a pouco você está completamente longe de Deus, porque você se permitiu. Satanás disse para você naquele momento que não era de lazer, era momento de batalha espiritual. Satanás disse para você, assiste mais uma série, só mais uma, vá, só mais uma. Você merece, você trabalhou tanto, vai, só mais uma. E você mais uma. A vida espiritual ficou de lado. No outro dia, o Espírito Santo vai e te lembra, é momento de orar, é momento de você entrar na guerra. E Satanás vem, você não terminou a segunda temporada de ontem, bora terminar hoje, bora. Você está tão cansado, você trabalhou tanto o dia inteiro, debaixo desse sol quente, olha como é que você está. Vamos assistir, você merece esse descanso, esse alívio. E de repente, irmãos, de repente, vocês estão perdidos dentro da igreja. De repente, vocês estão desviados dentro da própria igreja. De repente, não há mais fé, não há mais fogo dentro de você. De repente, não há mais nada espiritual na tua vida. De repente, sua vida espiritual está um lixo. Um lixo. Por quê? Porque você deu lugar. Você deu lugar. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não devemos assistir uma série, mas tudo tem seu tempo e tudo tem a sua hora. Aleluia. Amém? Então, Deus não nos deixou à mercê do inimigo. Deus não disse que nós somos incapazes de superar Satanás. O Senhor nos ensinou a derrotá-lo. Aleluia. Repito, o Senhor nos ensinou a derrotá-lo. Louvado seja Deus. E hoje, olha que bênção. Hoje você vai aprender a derrotar o maligno na sua vida. Está vendo como valeu a pena você ter vindo? Hoje você vai aprender a como derrotar o maligno na sua vida. Amém, irmãos? Calma, não ri não, porque o negócio aqui é sério. E eu não sei se você vai querer fazer o que Deus está mandando aqui. Amém? Derrotar o maligno não vai ser fácil. Você está ouvindo isso? Não vai ser fácil. Vai ser glorioso, vai ser poderoso, vai ser libertador.
Mas não será fácil. Não será fácil. Você vai ter que se empenhar. Louvado seja Deus. Aleluia. O que nós aprendemos aqui? Deus nos ensina a derrotar Satanás. O texto que nós lemos aqui, Tiago mostra que há sim essa possibilidade de derrotar o maligno. Ele diz aqui: resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Vamos repetir: resista ao diabo e ele fugirá de você. Louvado seja Deus. Né? De modo prático, como é que isso acontece? É quando o Espírito Santo diz: está vindo uma guerra, está vindo uma batalha, se prepare, vá para o joelho. Talvez o Espírito Santo nem avisa, ele apenas diz para a gente ir para o joelho, mas ele não diz que está vindo uma guerra, está vindo uma batalha. Às vezes ele nos avisa, às vezes ele fala para nós, né? Está vindo uma guerra aí, está vindo uma batalha aí, está vindo algo aí para derrubar você, para jogar você na lama, está vindo algo aí para levar você de volta para o mundão. Ore antes que isso aconteça, ore. Mas às vezes ele só nos avisa: ore, ore. Se ele fizer isso, é para orar, querido. Se ele fizer isso, pare o que você está fazendo na hora e vá depressa para o joelho. Vá depressa. Se você fizer isso, você se enquadra a esse texto. Você está resistindo ao diabo. Ele vai tentar a segunda vez, ele vai tentar a terceira vez. E todas as vezes que ele tentar te afastar da oração, da leitura da palavra, da congregação, da igreja, toda vez que ele tentar e você perseverar obedecendo a voz de Deus, nesse caso aqui, resistindo ao diabo, então no final o texto diz que ele fugirá. Ele fugirá, ele não vai resistir a isso. Amém, irmãos? Então a pergunta aqui é: como nós podemos então derrotar o maligno? Se há uma possibilidade de resistir ao diabo, como eu faço isso? De forma mais ampla, como nós podemos fazer isso? O próprio texto responde para nós, irmãos. E nosso texto aqui nós temos a resposta. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Notamos aqui, irmãos, que resistir ao diabo é encontrado na segunda parte do verso, porque a primeira parte do verso diz: submeta-se a Deus. Então, para que possamos tomar posse da segunda parte do texto, que é resistir ao diabo e ele fugirá, antes nós temos que cumprir com a primeira parte do verso, com a primeira parte do texto. Eu sei que é maravilhoso para nós, irmãos, ficarmos apenas com a segunda parte: resista ao diabo e está tudo bem, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas como nós resistimos ao diabo? É a primeira parte: submetam-se a Deus. Então, tem pessoas que querem a segunda parte, mas não querem a primeira parte. Outros fazem até pior. Outros invertem aqui o mandamento de Deus. Outros, o que fazem? Eles resistem a Deus e se submetem ao diabo. Então estão fazendo exatamente o oposto do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia manda. Deus está dizendo: vá orar e você não ora, está resistindo a Deus. Deus está dizendo: tem culto hoje, vá para a igreja, e você não vem, está resistindo a Deus. Deus fala com você, momento de leitura da palavra, vá ler a palavra, e você resiste a Deus, não lendo, não orando, não congregando, não buscando a Deus. Então todas as vezes que o Espírito Santo vem e fala para você orar, para você buscar a Deus, para você parar de pecar, para você parar de ficar distraído com as coisas dessa vida, o que acontece? Muitos resistem à voz de Deus e se submetem à vontade do maligno, que é o quê? Que é fazer com que você não ore, que é fazer com que você não busque a Deus, é fazer com que você fique aí nas distrações da vida, no conforto da vida, nos lazeres da vida e assim por diante. Então nós não podemos, irmãos, cometer esse grande erro.
Se queremos resistir ao diabo, primeiro temos que nos submeter a Deus em nome de Jesus. Então nós notamos isso aqui, amém? Que resistir ao diabo é encontrado na segunda parte do verso, porque a primeira parte diz respeito à nossa submissão a Deus. Então, se eu quero resistir o diabo, porque o diabo está se levantando contra a minha vida, e a nossa vida às vezes é um inferno, não tem outra palavra, irmão? É um inferno às vezes a nossa vida, é luta de um lado, luta para o outro, luta na frente, luta atrás, isso não para não, é uma luta. E parece que são lutas que não dá para a gente vencer. E a maior luta que nós temos é aqui dentro de nós. Essa é a maior luta. E é uma luta travada, irmãos. Parece que ela não para nunca. Nós queremos ser santos, mas nós pecamos. Queremos obedecer, mas nós desobedecemos. Queremos adorar, mas nós não adoramos. Queremos passar mais tempo com Deus e nós não passamos. É uma luta. Eu quero ser mais produtivo na obra de Deus, mas eu não consigo. O que está acontecendo? Eu quero ter mais da unção de Deus na minha vida, mas eu não consigo. O que está acontecendo? Eu não posso parar e me acomodar nessa situação, porque eu sei que tem irmãos que se acomodam e ficam relativizando essa vida devocional, essa vida espiritual. Fica achando, para que orar tanto, para que ler tanto, para que buscar tanto, para que ir tanto à igreja. Satanás coloca um relativismo na vida dessas pessoas, ao que diz respeito à vida espiritual, e todo mundo começa agora a relativizar tudo ao que diz respeito à vida espiritual. Por que você não relativiza sobre ganhar dinheiro? Você não precisa trabalhar tanto. Por que não relativiza isso? Você não precisa ficar se empenhando tanto com as suas coisas materiais. Mas por que nós relativizamos, irmãos, a nossa vida espiritual? Por quê? Nós não podemos aceitar essa vida, irmãos. E temos que orar mais, ler mais, buscar mais, jejuar mais, nos consagrar mais, fazer mais, produzir mais para o Senhor. É isso que nós temos que fazer. Para isso, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Submeter a Deus ou não? Submissão a Deus ou não? De acordo com a Escritura, submeter a Deus significa anular as nossas vontades. Submeter a Deus significa anular os nossos desejos e ser governado pela palavra de Deus. Submissão a Deus é isso, meus irmãos. Quer vencer o maligno? Amém? Quer ou não quer? Você quer vencer Satanás na sua vida? Então anule suas vontades, anule os seus desejos e deixa Deus governar você através da sua palavra. Deixa a palavra de Deus ser o seu governante. Aleluia. É dessa forma, irmãos, que nós venceremos Satanás. Não vem para cá com campanha, irmãos. Não vem, isso não dá certo. Não dá certo. Amém? Não adianta fazer campanha tirando os embaraços e eu dar aqui um barbante para vocês com 7 nó. E aí toda terça-feira nós vamos estar aqui, e toda terça-feira nós vamos fazer uma oração forte, e durante a oração forte nós vamos estar desatando o nó. Irmão, isso é tudo tolice, besteira e bobagem. Isso é teologia falsa. E como as pessoas gostam dessa teologia falsa, para vencer o maligno, basta ir lá na igreja, pegar o cordãozinho e desatar o nó. Não, irmãos, não é desse jeito que nós venceremos o maligno. Venceremos o maligno através de uma vida submissa a Deus. Amém? Vamos repetir isso. Venceremos o maligno através de uma vida submissa a Deus. E o que significa? Anulando as minhas vontades, anulando os meus desejos e ser governado pela palavra de Deus. A Bíblia também diz que submissão significa reconhecer as reivindicações de Deus sobre nós. Amém? As reivindicações de Deus sobre nós. Nós somos criaturas de Deus. Amém?
Nós somos filhos de Deus, amém? Então, se somos criaturas de Deus, se somos filhos de Deus, então temos que reconhecer que Deus tem controle, domínio sobre nós, e nós então devemos nos sujeitar completamente a Ele. É dessa forma que o crente resiste ao diabo, é dessa forma. Eu já vi muitos casos em muitas igrejas, irmãos, onde o Satanás manifestava em alguém, e não era o pastor que tirava o demônio, não era aquele pregador da igreja eloquente que tirava o demônio, não, quem tirava o demônio era uma irmãzinha, que ninguém dava nada, sabe? Aquela irmãzinha que senta assim bem recanteadinha, ela é que vinha e repreendia. Por quê, irmãos? Porque aquele pastor, apesar de ser pastor, não vivia uma vida submissa a Deus. Havia alguma coisa na área da vida dele que Deus não estava controlando, que a palavra de Deus não estava moldando. Havia alguma coisa na vida daquele pregador eloquente, alguma área da sua vida que Deus não governava, mas na vida daquela irmãzinha, Deus governava todas as áreas da sua vida. Um dia mesmo o demônio manifestou na pessoa e ele começou a apontar o pecado de todo mundo, e era verdade. Ele chegou para a filha do pastor e disse: essa aqui está tendo caso com aquele ali, ó. E era casado o homem. E foi pegando o pecado de todo mundo assim, apontando. O último foi o pastor: e você está roubando o dinheiro da igreja. Com certeza não é igreja presbiteriana, porque na igreja presbiteriana o pastor não manda no dinheiro da igreja. O pastor não tem acesso direto ao dinheiro da igreja. Se fosse uma igreja presbiteriana, talvez ele não teria cometido esse pecado. Mas ele cometeu esse pecado. E ele foi falando o pecado de todo mundo da igreja. Foi falando, expondo a vida dos irmãos. E ninguém se levantou com autoridade. Por quê, irmãos? Porque a maioria daqueles irmãos não tinha uma vida submissa a Deus. Não tinham. Então o que aconteceu? A irmã mais tímida da igreja, aquela que tinha dificuldade de pegar no microfone, aquela que nunca subia no altar, aquela que só ficava na igreja intercedendo, a esposa do pastor. Naquele momento, o Espírito deu uma coragem para ela e ela se levantou, mandou aquele demônio se calar e ir embora, e ele obedeceu de imediato. Por quê? Porque se tratava de uma mulher completamente submissa a Deus. Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Então não adianta esses clichês, irmãos. Está amarrado, está repreendido, não é? Não dá certo isso. O que dá certo é você ter uma vida submissa a Deus. Amém? Então você tem que certificar disso. Por isso que eu falei, cuidado com os risos. Porque o critério aqui para vencer o maligno, nem todos vão querer. Nem todos vão querer. Então, a Bíblia descreve para nós que submeter a Deus, além de significar anular suas vontades, anular os seus desejos e ser governado pela palavra de Deus, a Bíblia também mostra para nós que submeter a Deus é reconhecer as reivindicações de Deus sobre nós, já que nós somos suas criaturas, já que nós somos seus filhos, então Ele tem controle e domínio sobre nós. Então, quem manda no meu nariz não sou eu, quem manda no meu nariz é Deus. Se Deus disser para você vá, você vai. Se Deus disser fica, você fica. Se Deus disser para você não faça, você não faça. Se Deus disser para você não vá, você também não vai. Porque você é governado pela palavra, você é guiado por Deus. Deus é que manda na sua vida. Afinal de contas, irmãos, quando nós fomos convertidos por Jesus, reconhecemos que Deus é nosso Salvador, amém? Mas também o nosso Senhor. Deus ser o nosso Senhor significa Ele é o meu governante, Ele é o meu rei, Ele é o meu líder, Ele é o meu chefe, é Ele que manda na minha vida, é Ele que governa a minha vida, é Ele que manda em todos os aspectos da minha vida. É Deus. É Deus. Então um cristão assim, um cristão que vive assim, ele tem autoridade para resistir ao diabo, e com certeza o diabo não vai ficar de perto diante de um cristão que vive uma vida submissa a Deus.
A Bíblia, ela chama isso de humildade cristã. Repete comigo: humildade cristã. Aleluia. Por que humildade cristã? Porque é um homem, uma mulher que se permite ser controlado por Deus. Ou seja, ele é humilde. Ele se esvazia, aleluia, de suas vontades, de seus desejos. Que me guia é Deus. Que manda na minha vida é Deus. Que me governa é Deus. Que manda na minha casa é Deus. Aleluia, aleluia. Eu chego para minha filha e falo: tu é filha de quem? E ela: de Deus. Eu falo: não, pai. E eu? Primeiro Jesus, pai, depois o Senhor. Aleluia. Agora, irmãos, porque a humildade cristã, ela capacita o crente de poder, para esse crente humilde vencer o maligno. Porque o diabo, o nosso adversário, ele é oposto à humildade cristã. Satanás, ele é orgulhoso. Foi o orgulho dele que causou a sua queda do céu. Porque ele queria tomar o trono de Deus. Por conta de seu orgulho, ele se achava melhor que Deus. Ele se achava maior que Deus. Então ele tramou um motim lá no céu para tomar o trono de Deus. Deus então expulsou ele e uma terça parte dos anjos, que também ficou do lado do diabo. Então, a cada 3 anjos que existiam no céu, um ficou do lado de Satanás. Todos eles orgulhosos, todos eles prepotentes. Por isso que a humildade cristã é poder na vida da igreja. Humildade cristã é poder na vida do crente. Aleluia, irmãos. Então a humildade cristã nos capacita a sermos verdadeiros guerreiros e soldados de Cristo aqui nessa terra. Aleluia. Satanás não tem medo de homem que fala forte, que fala grosso. Não, Satanás não tem medo de homens que pregam com propriedade, que fala bonito, que canta bonito. Satanás não tem medo de pessoas assim, mas ele tem medo de homens humildes. Ele tem medo de mulheres humildes. Ele tem medo de homens e mulheres que se submetem ao senhorio de Cristo. Aleluia. São homens e mulheres assim, irmãos, que têm poder sobre Satanás, sobre o diabo. Então a humildade cristã é poder, porque ela é o oposto daquilo que Satanás é. Satanás é um espírito totalmente orgulhoso. Totalmente orgulhoso. E ele quer nos levar a vivermos igual ele. De que jeito? Independente de Deus. Independente de Deus. E há um sinal, irmãos, que prova de que nós estamos levando a nossa vida independente de Deus. Qual é? A falta de oração. A falta de oração na nossa vida também é um sinal, também é um sinal de que nós estamos vivendo independente de Deus. Se nós não estamos orando, nós estamos dizendo de modo indireto: eu não preciso de Deus para ir trabalhar amanhã. Eu não preciso de Deus para dirigir esta igreja. Eu não preciso de Deus para tocar essa bateria. Eu não preciso de Deus para dirigir o louvor da igreja. Eu não preciso de Deus para cuidar da minha família. Eu não preciso de Deus para os meus negócios. Eu resolvo sozinho, eu sou independente, e é por isso que não ora. Agora, o cristão que tem humildade cristã, ele é diferente. Ele ora para tudo. Tudo. Vai viajar? Deus toma conta dessa viagem. Aleluia. Amém? Vai sair para trabalhar? Deus abençoe meu dia de trabalho. Louvado seja, né? Tem uma roça para cuidar? Deus, eu não consigo fazer aquela cerca, pai. E tá caro pagar alguém para fazer uma cerca. Me capacita aí, vá. Me capacita aí. Me ajude. E de repente Deus começa a ajudar, né? Daqui a pouco é uma máquina que quebra, não tem ninguém que conserte esse negócio. Oh, Deus, me ajuda aí. Joga uma luz aqui para ver se eu consigo consertar esse negócio. Aleluia. E aí o Espírito Santo vem e diz assim: ó, é só tu pegar a chave e bater aqui, ó. Pá. Eu sei que tem alguns irmãos que odeiam quando eu fico contando testemunhos da minha pessoa, porque acham que eu estou me vangloriando. Irmão, ó, tu acha que tu quiser, viu? Mas eu vou contar. Isso aconteceu comigo ontem. Foi ontem? Foi ontem. Eu fui bater um herbicida lá na minha roça, para matar uns matos.
Meu pai me deu uma pulverizadora, que ele tem há mais de 20 anos. Ele disse: ó, filho, eu consertei, mandei para você trabalhar na roça. Gente, eu fiquei a manhã inteira tentando fazer esse negócio pegar, o negócio não pegava. Falei: já sei. Vou consertar agora. Oh Deus, não estou aguentando mais esse negócio aqui não. Me ajuda. Ô irmão, foi na hora. Ô moço, é um bico que está sujo aqui, que impregnou. É só tu pegar a chave e bater. Eu fiquei daquele jeito, irmão. Passei a manhã inteira. Antes eu tivesse orado logo quando tinha chegado na roça, né? Seria mais fácil. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, o cristão que vive essa humildade cristã, isso significa também uma outra coisa. E como diz os pentecostais e os neopentecostais, pega a visão. Pega a visão aí. Significa, humildade cristã também significa que nós desistimos de nós mesmos. Quando o crente ele é humilde para com Deus, é porque ele desistiu dele mesmo. E aí ele vive agora para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Se ele vai trabalhar, onde é que ele já? INB? A INB, ele vai entrar no ônibus para a glória de Deus. Ele vai no ônibus conversando com seus colegas para a glória de Deus. Ele entra lá no seu escritório, vai ficar diante do seu computador trabalhando para a glória de Deus, né? Se ele vai lá vender celular, ele vai vender para a glória de Deus. Se ele vai atender um paciente, é para a glória de Deus. Se ele vai atender um cliente, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Porque ele desistiu dele mesmo. Ele não faz as coisas apenas pensando no dinheiro e na grana. Não. Se o Espírito Santo falar: olha, você vai atender essa pessoa de graça, viu? Ele atende. Na hora ele atende. Se o Espírito Santo disser: olha, você não vai cobrar nada, viu? Desse aqui você não cobra não, desse. Ele não cobra não. Porque ele desistiu dele mesmo. Ele vive para a glória de Deus. Aleluia. E Deus é glorificado nisso, irmãos. Deus é glorificado. Se ele tem um filho, lá vai eu de novo. Se ele tem um filho, ele vai pegar o filho dele, ele o macho, e vai levar no médico, né? Porque, gente, eu não consigo entender isso. Porque os postos de saúde, hospitais, é abarrotado de mulher. Cadê os homens para cuidar da saúde da família? É só mulher que cuida. E aí, estava lá eu hoje no posto de saúde. Você sabe que Mateus, ele engasgou, né? E Isabelle teve de fazer aquele procedimento para desengasgar ele. E ele ficou com refluxo depois disso. E de lá para cá, eu e Lila, nós não estamos conseguindo dormir. E hoje fomos levar no pediatra. E chega um homem, né? Um homem com um bebê no colo, todo mundo olha para minha cara. Eu falei: oxe, que novidade é essa que está todo mundo olhando para mim? Né? Irmãos. E aí, aí chegou mulher, foi chegando mulherada. Esse é o primeiro filho? Eu falei: não, é o terceiro. Porque tem gente que pensa que quando o homem faz isso é porque é o primeiro filho. Aí fica na empolgação, né? Não, aqui é o terceiro. É mesmo? É. É o senhor que veio trazer? Sim. Porque eu quero estar presente na vida do meu filho. Eu quero cuidar dele. Aí é porque tem homens aí que são cafajetes, são mesmo. É verdade. Tem muitos que faz filho e não cuida. Mas não é o meu caso. Não é o meu caso. Por que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aleluia. E então, finalizando aqui, o cristão que vive essa humildade, irmãos, ele é governado por Deus. Todos os seus pensamentos, todos os seus desejos, todas as suas ações, tudo isso são regulados pela palavra de Deus. Os pensamentos passam pela palavra, os desejos passam pela palavra, suas ações passam pela palavra. Amém?
Vamos repetir: pensamentos, desejos e ações regulados pela palavra de Deus. Aleluia! Na vida do crente humilde, do crente que tem autoridade sobre Satanás, no crente que tem autoridade sobre o diabo, irmãos, todas as suas ações são reguladas pela palavra, passa pela palavra. Eu não vou fazer isso porque a Bíblia é contra. E eu sou cristão, eu sigo a Jesus, é Jesus que manda na minha vida, portanto eu não serei guiado pela minha carne, não serei guiado pelas minhas vontades, não serei guiado pelos meus desejos ou desejos de outras pessoas, eu serei guiado por Deus, pela palavra de Deus. Então o crente, irmãos, humilde, espiritual, ele não tem medo de dizer não, quando a Bíblia manda ele dizer não. Ele não tem medo de dizer não, é não. Não, ele não tem medo, porque se ele fizer isso, ele vai estar resistindo a Deus. E se ele resistir a Deus, o que acontece? Ele se tornará submisso ao diabo. Como o crente odeia o agir do maligno, e ele ama a presença de Deus, e ele zela para não perder a presença de Deus, então o que ele faz? Ele vigia nos seus pensamentos, ele vigia nos seus desejos, ele vigia nas suas ações, para ele continuar tendo autoridade sobre o diabo, para na hora que o diabo vir com as coisinhas dele batendo na porta da nossa casa, aqui não, Satanás. E nós vamos falar isso não apenas usando coragem, mas usando autoridade, que é diferente de coragem. Às vezes a pessoa tem coragem, mas não tem autoridade, ou seja, não tem autorização de quem manda de verdade. Porque antes de Jesus nunca houve expulsão de demônios, irmãos. Por quê? Antes de Jesus nunca houve, a não ser aquele caso ali de Saul e Davi, que quando Saul ficava endemoniado, Davi vinha, tocava harpa, o demônio saía, mas depois voltava. Mas expulsar, só Jesus Cristo. E por que só Jesus Cristo? Porque só Jesus tem autoridade, tem autorização para expulsar espíritos imundos, espíritos malignos. Quando então alguém entrega verdadeiramente a vida para Jesus e vive debaixo dessa submissão, Jesus então passa essa autoridade para esse cristão. Jesus passa essa autorização para aquele crente, mas não é qualquer crente, é o crente humilde. Crente humilde é aquele que se submete ao Senhor. E aí então esse cristão, ele consegue resistir ao diabo. Aleluia. Então o coração desse cristão, ele tem essa percepção de que ele é totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Então ele vive debaixo dessa submissão. E é isso que Deus colocou no meu coração para ministrar para a igreja. E a questão aqui agora é: o que você vai fazer com isso, irmão? Você vai sair daqui resistindo ao diabo e se sujeitando a Deus, ou o oposto? Você vai sair daqui hoje desobedecendo a palavra de Deus ou obedecendo a palavra de Deus? Você vai sair daqui hoje de que jeito, meu irmão? Eu não sei que área da sua vida você ainda se submete ao maligno. Eu não sei qual é a área da sua vida que você ainda se submete ao maligno. Aquela área da sua vida que o diabo ainda está, tentando você. O que você vai fazer com essa área da sua vida hoje? Aqui e agora? Porque às vezes nós ficamos iludidos, achando que a gente pode vir aqui à igreja, ouve um bom sermão, talvez você gostou do sermão de hoje, do estudo de hoje, e sai daqui dizendo: estudo bacana. Irmãos, eu estou um pouco preocupado, irmão, com isso. Se tu vai achar que esse estudo aqui é bacana, eu quero saber o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com este conteúdo? Eu não quero que você diga que pregação boa, que estudo bom. Não, eu quero que você se revolte, que você tome uma posição na sua vida.
Que você seja um lutador, que você seja um guerreiro, que você se levante para resistir o maligno, que você viva uma vida espiritual diferente. Funcione no nome de Jesus. Você pensa que o diabo entra num negócio desse aqui, não? Capeta entra, irmão. Vai, pensa aqui não. Ei, eu já expulsei demônio de computador. Fazendo uma coisa importante, peguei no computador e o computador não ligava. Eu falei, peraí, tem um demônio aí dentro. Em nome de Jesus, vai, cai fora daí. Irmão, o que você vai fazer com isso, pelo amor de Deus? Em nome de Jesus, se levante. Em nome de Jesus, diga, eu vou resistir ao diabo. Não vou mais permitir que Satanás fique me distraindo. Não vou permitir que Satanás fique mais ocupando a minha vida. Tarefa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, vou parar com isso. Não vou permitir que Satanás use pessoas para impedir o meu bem espiritual. Você está ouvindo isso, irmão? Não fique colocando pessoas no seu caminho. Nada nem ninguém pode impedir o seu bem espiritual que Deus tem para a sua vida. Não faça isso. Você está colocando a vida dessa pessoa em risco. Em risco. Porque se Deus tem um plano de avivar a tua vida, se Deus tem um plano de renovar a tua vida, e tu fica dizendo, ah pastor, é a minha filha pastor. Você sabe que Deus você sabe que você está dizendo para Deus? Tira ela, pai, da minha vida. E eu vou ficar livre para viver os teus planos. Eu vou ficar livre para viver os teus propósitos. Tira minha filha da minha vida. É isso que você está dizendo para Deus. Alguém aqui conhece a família Aguiar? Você deve conhecer lá em Salvador. Você já foi da igreja, aquela igreja lá, Pão, Peixe e Brasa, João Aguiar. Pois é, a irmã dele era casada com um homem brabo, que impedia ela de ir para a igreja. E Deus tinha plano de levantar ela como missionária. E esse homem impedia. E ela lutava. Sabe o que aconteceu? Parece que ele estava na roça. Um raio caiu numa árvore, caiu bem em cima dele. Toma. Hoje ela está livre agora. Vai até para Boston, meu irmão. Mulher hoje conhece a Europa inteira. Ei, eu nunca vou dizer, é minha esposa, pastor. São os meus filhos, pastor. É minha família, pastor. É o meu trabalho, pastor. Nunca. Porque eu não quero que Deus tire eles de mim. Eu não quero que Deus tire o meu trabalho de mim. Amém? Mas se é essa desculpa que você está colocando, você está colocando em perigo. Em perigo. Porque Deus está muito mais interessado em renovar você e fazer você bombar. Amém? Amém, irmãos? E ganhar muita gente para Jesus e viver uma vida, sabe? Do que deixar você do jeito que você quer. Deus está muito mais interessado em abençoar mais pessoas através da sua vida. Fique de pé em nome de Jesus.